Rony Moya, biomédico, membro da European Wellness Academy e professor da International University of Bioregenerative Science nos Estados Unidos e diretor da Regenera Biomedicina Regenerativa em Oeiras, Lisboa. É com muito gosto que eu agradeço à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa pelo convite. Mais uma vez eu estou aqui para trazer à voz a tecnologia biomédica, os tratamentos mais avançados e modernos em biomedicina. E hoje o meu tema é a terapia mitocondrial na prática do anti-envelhecimento. Então, nós vamos estudar como as mitocôndrias e os seus derivados podem ajudar na longevidade. Começando aqui, então, com a função e o que é a mitocôndria, né? A mitocôndria é uma pequena organela, ela está em todos os órgãos, todas as células, e a primeira função importante dela é a produção de energia, que é a produção do ATP. Essa produção de energia, ela vem através da modificação do oxigênio em energia e água. Então, ela mobiliza o oxigênio no organismo para formar energia. Uma outra função importante da mitocôndria é na apoptose. Ela ativa as caspases, que são enzimas que vão induzir em cascata a morte celular. Ou seja, aquelas células que já não precisam estar naquele meio, ou que são modificadas, mutadas, infectadas por vírus ou agredidas por algum tipo de inflamação crônica, não fazem mais parte daquele rol de órgãos saudáveis, portanto elas são mortas. A apoptose é muito importante para selecionar aquilo que deve ficar do que não deve ficar, reduzindo então os agentes inflamatórios e até a disposição para doenças autoimunes. Outra coisa que a mitocôndria faz é a regulação da produção de fatores antioxidantes. Então, ela modula os radicais livres, o estresse oxidativo. Vocês sabem que todos nós fazemos estresse oxidativo, né? As células produzem dejetos, existem as toxinas, todos os medicamentos, a dieta, o estilo de vida, tudo forma radical livre, tudo forma estresse oxidativo. E o que a mitocôndria faz? Ela utiliza o estresse oxidativo de uma forma boa, ela modula esse estresse oxidativo para formar capacidade de adaptação pela formação de enzimas antioxidantes e também ela reduz o estresse oxidativo para que não se exacerbe os fatores inflamatórios e de mortes aberrantes nas células. Então, a mitocôndria vai perceber se aquele radical livre é muito ou pouco. Se for muito, ela reduz, ela limpa, ela desintoxica. Se for pouco, ela então adapta com a formação de antioxidantes para haver então uma regeneração do sistema. Então é um mecanismo muito importante de regeneração, de modulação do estresse, de produção de energia. Ela está envolvida em todos os metabolismos orgânicos. Como é que a gente vai entender a mitocôndria? Ela tem as membranas praticamente externas e internas, onde dentro de uma maquinaria vai acontecer uma série de coisas. Por exemplo, vai haver a fosforilação oxidativa, a transformação dos fatores oxidativos, dos radicais livres em ATP, em energia. Vai haver, então, a apoptose, a atividade das caspases, das enzimas que vão selecionar as células, e mais uma coisa importante que é a sinalização e a modificação das características genéticas, ou seja, a codificação genética para que a célula tenha, cada uma célula tem a sua característica, essa diferenciação celular para saber o que faz a célula do coração, a célula do cérebro, etc. Toda essa sinalização e codificação será feita pela mitocôndria, né? Pelo ADN mitocondrial. Então, nós temos aqui, nessa fotografia, a possibilidade de perceber que na membrana externa e na membrana interna existe essa maquinaria, as substâncias são transportadas para a mitocôndria e exportadas da mitocôndria. E lá, então, através dos receptores, das bombas de prótons e das suas porfirinas, elas vão fazer as suas
metabolizações dos produtos, das proteínas, das enzimas, etc. Então aqui o que a gente tem? O ADN mitocondrial, que vai codificar o genoma e melhorar a sinalização. Nós temos então a regulação dos fatores oxidativos, dos radicais livres. Nós temos a atividade da apoptose, ela vai formar os fatores apoptóticos, incluindo o citocroma, né, que é aquele fator de desintoxicação, que vai depois formar a enzima P450, limpando os dejetos do fígado. É muito importante para isso também. A beta-oxidação, que é a regulação da energia a partir da queima do ácido gordo, né? Então os ácidos gordos vão ser queimados para formar a energia. Tudo isso é feito dentro dessa maquinaria. Também uma outra coisa que é o transporte, a importação das proteínas para que elas sejam manipuladas e mobilizadas em íons, em energia, em substâncias sinalizadoras, que vão depois regular os fatores de transcrição e vão conduzir a uma inter-relação de comunicação entre as várias células, né? Formando então fatores de crescimento e regeneração em vários tecidos. Dali nós temos basicamente as três mais importantes formas de mecanismos envolvendo a mitocôndria. O que nós temos que pensar aqui? A mitocôndria tem uma excelente qualidade no transporte. Então ela consegue transportar moléculas de forma muito eficaz, facilitando essa tal sinalização. Então, quando nós vemos a fotografia aqui da mitocôndria, da maquinaria, o que nós temos? Nós temos uma rápida absorção das moléculas que vão entrar, né? Então as proteínas vão entrar e na maquinaria vão ser mobilizadas para se desenvolver em pequenas moléculas, moléculas de 5 kilodaltons. Essas pequenas moléculas então são exportadas para funcionar como sinalizadores. Então, o transporte e a mobilização de proteínas é muito importante e ela fabrica essas pequenas moléculas. Então, quando nós estamos falando de tratamentos com mitocôndrias, estamos falando de tratamentos com micromoléculas derivadas da mitocôndria, que são praticamente interruptores, que vão optimizar a sinalização e a comunicação celular. Dali, então, nós temos um trabalho de transporte na sua absorção, em regulação das moléculas que vão para o exterior em pequenos peptídeos, pequenos fatores de sinalização, e no seu interior ela vai mobilizar as macromoléculas por uma rota especial para que depois se liberte as pequenas moléculas e faça então a transmissão célula a célula. Logo em seguida, nós temos o conceito dos mitopéptidos. Então, o que são os mitopéptidos ou os mitopeptídeos? São os peptídeos, as pequenas proteínas derivadas da mitocôndria unidas aos seus agentes bioativos, que são os nutrientes encontrados na mitocôndria. Portanto, uma mitocôndria, ela tem uma quantidade enorme de proteínas, de agentes bioativos, de optimização da maquinaria bioquímica. E são esses pequenos peptídeos purificados que vão formar a tal sinalização. Qual é o objetivo? Sinalização celular e molecular. E ela vai regular o quê? O mau funcionamento fisiológico. Então, os mitopeptídeos são reguladores do sistema, revitalizadores do sistema, de forma natural e bastante saudável. Então, o primeiro conceito que nós temos aqui dos mitopeptídeos é o conceito da humanina. A humanina é um mitopeptídeo muito estudado que, por uma rota de absorção e de transporte de micro e macromoléculas, como nós já comentamos, ela vai regular o estresse oxidativo, melhorar a codificação genética do mtDNA, né, ou do ADN mitocondrial, e vai, pela ativação em cascata de fatores de regeneração, regular a proteção celular. Então ela vai aumentar a proteção das células e melhorar o funcionamento de cada uma delas. Ali começou todo esse tipo de estudo das mitocôndrias e dos seus peptídeos. Em diante, nós temos então que esses peptídeos, esses mitopeptídeos,
penetram todas as células e as barreiras, porque todas as células contêm mitocôndrias que têm os seus poros, as porfirinas e os seus transportadores para mobilizar as moléculas. Quando nós colocamos um mitopeptídeo, ele tem a estrutura próxima da mitocôndria objetiva a ser tratado, portanto, a mitocôndria absorve aquele peptídeo, ele vai ativar toda essa regulação, vai ser muito bem transportado, muito bem absorvido, onde nesse transporte as cargas bioativas vão ser entregues e a partir de então as matrizes da mitocôndria vão ser regeneradas. E o que eu digo quando eu falo matriz? As matrizes são os transportadores que depois vão mobilizar os agentes bioativos. Quais são esses transportadores? Os próprios peptídeos vão transportar na mitocôndria e vai regular essa matriz mitocondrial, né, essa fonte de outras substâncias. Os próprios lipossomas naturais ou lipossomas fabricados, onde esses peptídeos são colocados dentro desses lipossomas, mas na fisiologia os próprios peptídeos mitocondriais são transportados em lipossomas e em laboratório nanopartículas, né? Então as partículas a 10 a menos 9, pequenas partículas, fazem então o transporte dessa matriz mitocondrial, dessa quantidade de agentes bioativos. Qual é o objetivo então? O objetivo é regenerar, certo? Então o que ela faz? Ela faz a antioxidação, vai aumentar as enzimas antioxidantes, glutationa S-transferase, superóxido dismutasa, catalase e outras mais, né? As 3 mais importantes estão aqui, glutationa, superóxido e catalasa. Aumentando a antioxidação, existe uma adaptação ao estresse oxidativo, vai haver uma proteção do órgão e dos tecidos, por exemplo, o tecido cardiovascular, o tecido neuronal, a imunidade, para que nós possamos perceber melhor. Na relação neuronal, vai aumentar os fatores de crescimento e neurotróficos derivados do cérebro, BDNF, por exemplo. Então, ele vai induzir a produção de BDNF para que depois haja a neuroplasticidade. O cérebro consegue aumentar a quantidade de dendritos, eles ficam mais longos para poder fazer mais sinapse, e também de axonas, que vão aumentar a atividade elétrica e regenerar o cérebro. Então, esses fatores de crescimento conduzidos pelos mitopeptídeos são muito importantes. Dali a proteção neurológica. Na imunidade, vai fazer a diferenciação e a proliferação das células T, das células B, dos natural killers, dos monócitos, e depois ainda pode agir sobre a medula óssea na hematopoiese, pode regular os fatores inflamatórios, por exemplo, NF-kappa-beta, ou os fatores de elementos da antioxidação, como o fator nuclear RF2, o NRF2, é um fator de transcrição que age tanto na modulação imunitária, como também na produção de antioxidantes, e a mitocôndria regula esse fator. No caso do metabolismo, vai haver uma mobilização do açúcar, uma diminuição do açúcar para se transformar em energia, uma mobilização da gordura para que também se transforme em energia e, portanto, melhorar toda a qualidade metabólica, tanto nos casos de obesidade, sobrepeso, diabetes, como para longevidade. Dali nós temos então um resumo que é a plasticidade, a formação de energia nos neurônios ou nas outras células, né? No caso de uma doença neurodegenerativa, os peptídeos mitocondriais são extremamente bem-vindos. Na vitalização do coração, dos rins, do fígado, na desintoxicação, como eu já expliquei bem, na mobilização das toxinas e na reparação. Por exemplo, o caso de patologias crônicas e até na aterosclerose, onde você tem ali o fator quimioatrativo dos monócitos, uma inflamação crônica que entra nas artérias e consome o colesterol que já vem oxidado pelos radicais livres, se transformando numa célula espumosa. Daí em diante vai formar o quê? O trombo e vai conduzir ao tromboembolismo ou ao infarto ou à aterosclerose, à formação de placas. Portanto, o que os mitopeptídeos vão fazer? Vão diminuir os monócitos, reduzir a oxidação do colesterol, reduzir a angiogênese, reduzir a hipóxia que está envolvida na formação de pequenos vasos que são muito sutis e depois são rompidos formando trombo, aumentando a plasticidade das artérias
Então a gente tem ali uma série de funções muito boas dos mitopeptídeos. Adiante, vocês podem ver aqui o contexto dos artigos científicos, onde tem a via molecular da humanina. Aqui então nós temos a humanina como mitopeptídeo, ativando os fatores de transcrição que no final vão dar a saúde da própria mitocôndria a ser tratada, a proliferação celular de forma saudável e a sobrevivência celular. Logo depois nós temos então o resumo, onde nós temos a citoproteção, proteção contra os danos do estresse oxidativo, a função de resposta anti-inflamatória, neuroprotetiva e cardioprotetiva, e no metabolismo a homeostase, o aumento da produção de ATP, a redução da gordura visceral, a mobilização, a metabolização do açúcar e da insulina, da produção de insulina e metabolização de açúcar para formar energia, e é um grande marcador do envelhecimento biológico. Ela vai reduzir o envelhecimento porque optimiza a regeneração e a sinalização celular. E dali em diante, o que nós temos é uma versão de vários peptídeos mitocondriais que são denominados MOTS, MOTS-C, que são os vários peptídeos mitocondriais. A humanina é um deles. Portanto, vai atuar sobre os músculos, sobre a gordura branca e a marrom, e vai funcionar como cardioprotetor e neuroprotetor. No caso aqui dos músculos, ele vai regenerar o músculo a partir da absorção do açúcar e formação de energia. Da gordura, ele vai induzir a lipólise e vai ativar a gordura marrom, que vai formar o cérebro, vai formar o bom colesterol, e no sistema circulatório vai regular a produção de novos vasos, a oxigenação, a ativação do óxido nítrico para aumentar a vasodilatação e o transporte de nutrientes, evitando assim todas aquelas doenças relacionadas ao tromboembolismo e aos depósitos de placas muito conhecidos no envelhecimento arterial ou circulatório. Muito bem, dali em diante, nós temos a prática clínica. Agora que vocês já perceberam o mecanismo da função dos peptídeos mitocondriais, vamos ver como é a aplicação na prática clínica desses peptídeos. Portanto, em primeiro lugar, são peptídeos que vêm envasados, bem concentrados. Aqui tem uma concentração de 1.200 mg num frasco, mas que contém moléculas muito pequenas, 45 a 65 kilodaltons, que são passíveis de serem absorvidas pela mitocôndria do órgão objetivo e dali metabolizadas na maquinaria mitocondrial, assumidas por aquela mitocôndria para recuperar a função dela e aumentar a sua sinalização. A utilização é feita então em biomedicina e o nome desse tratamento é terapia celular mitocondrial, é assim que se chama. A nanotecnologia está envolvida porque essas mitocôndrias são colocadas em nanopartículas, nanomoléculas, alta absorção e rápida penetração, topo da tecnologia, com resultados muito visíveis na reparação, revitalização e regeneração. Ok. Como funciona? Da onde vem isso? Né? Então, os produtos são de origem animal, porque dos humanos a gente não pode ter ali a fonte humana ainda, né? Então, retiramos os animais certificados pela Comunidade Europeia e aqueles que eu geralmente escolho são os coelhos, porque os coelhos são mais controlados, têm menos doenças infecciosas, podem se reproduzir mais, podem oferecer mais quantidade de mitocôndrias, são colônias fechadas, nunca se misturaram com nada, certificadas completamente na União Europeia e também em outros países, e portanto muito seguros, são substâncias puras, não tem ali antigênio, no final você tem só o peptídeo, já não tem a célula, né? Tem só a estrutura proteica que é idêntica à mitocôndria humana. Portanto, não há aqui um antigênio, não há um agente infeccioso que induz a inflamação, não há nenhum químico, nenhum conservante, só a nanopartícula com os peptídeos de mitocôndria, mais nada. Como é que isso é feito? Então, para chegar na ampola, nós temos o isolamento e a cultura da mitocôndria. Então, vai haver isolamento, já não tem ali o órgão, é só a mitocôndria. A partir de então vai haver uma centrifugação e uma ultrafiltração, vai ser filtrado para se transformar em nanopartículas e depois são colocadas em nanopeptídeos e
viais, que são as ampolas, né? As ampolas estéreis. Portanto, no final nós temos as ampolinhas limpinhas com as nanopartículas purificadas dos peptídeos mitocondriais. E é assim que a gente recebe esse tratamento. E agora, como a gente vai raciocinar na terapia? Primeiro a gente tem que pensar na especificidade. Os órgãos mitocondriais são dirigidos para aqueles órgãos que vocês querem tratar. Se eu quero tratar o cérebro, faz sentido dar coisas que são relacionadas com o cérebro. Hipotálamo, hipófise, sistema nervoso central e assim por diante. Se eu quero tratar o coração. Se eu quero tratar a imunidade, eu posso utilizar o timo, a medula óssea, o linfonodo, o mesênquima, que são células pluripotentes, então o baço. Então aqui nós temos que pensar que tipo de célula queremos tratar e da onde, então, vamos retirar as mitocôndrias. Qual é o órgão que vai tratar o órgão? O conceito de similaridade. São totalmente bioativos, ele na sua função, na sua estrutura e na sua morfologia, totalmente ativo e bioidêntico, né? Idêntico à estrutura humana, com as ultrafiltrações de nanopartículas com a tecnologia supermoderna. Dali nós temos, por exemplo, aqui vocês podem ver o menu de peptídeos. Então nós temos aqui a pele, o mesênquima, a placenta, o timo, o ovário, o músculo periférico, a medula óssea, o sangue, o pulmão, por exemplo, no caso do Covid, né? Então, nós temos ali uma especificidade e uma variedade muito grande de mitopeptídeos já disponíveis para a clínica e que podem ser utilizados em medicina complementar, em biomedicina, sem efeitos colaterais negativos, o que é extraordinário e pode ser integrado com outras técnicas, ozonoterapia, tratamentos com vitaminas intravenosas, até com medicamentos para evitar os danos dos medicamentos e aprimorar o resultado benéfico dos próprios medicamentos. Vamos lá. Qual é o conceito aqui? Os peptídeos podem ser aplicados por via sublingual, super fácil de ser absorvido, porque vem em nanopartículas. Uso tópico, passados na pele, absorção fantástica também. Por via subcutânea, o que eu acho mais indicado, mesoterapia ou injeção subcutânea. Ou intravenoso, por exemplo, pode ser associado a outras vitaminas e a outros elementos intravenosos. E o contexto, como já foi discutido, é o contexto da sinalização, né? Na sinalização da potência moduladora da mitocôndria, na desintoxicação, que é a restauração e a depuração do sistema, da revitalização, na longevidade celular e da regeneração dos órgãos e dos tecidos. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos a forma que eu imagino que seja, para agora, um protocolo indicado. Então, o que seria um protocolo indicado? Tanto por uso sublingual, tópico, subcutâneo ou intravenoso, a gente pode fazer ali um mix daqueles que seriam mais importantes para o anti-aging. Então, a gente pensa aqui na placenta, que tem mais de 200 fatores de regeneração, no sistema hipotalâmico hipofisário, por causa do estresse adrenal, da imunidade, da regulação neuroendócrina, dos glucorticoides, do testes de ovários para uma modulação hormonal sem ser tratamento hormonal, mas se a pessoa quiser fazer, por exemplo, um tratamento de substituição hormonal, pode associar com as mitocôndrias? Claro, pode até diminuir as doses das hormonas que faz, porque tem ali as mitocôndrias como regulador. Ajuda, por exemplo, na fertilidade, né? Pessoas que são inférteis podem usufruir das mitocôndrias para aumentar o poder de fertilização. Sistema nervoso central, timo e baço, os dois mais importantes para a imunidade. Fígado, na questão da desintoxicação e regeneração de um órgão que é chave no sistema. Pele, colagênio e elastina, para rejuvenescimento da beleza, cabelo, pele, etc. E mesênquima, que são as células pluripotentes, que são aquelas células estaminais que vão rejuvenescer o sistema. Este é o tipo de protocolo. Normalmente numa caixinha dessas de mitocôndrias podem vir 10 ampolinhas, vocês podem fazer 2 ou 3 por semana, sendo que em pouco tempo, em 2 ou 3 semanas, vocês já terminam um tratamento. Pode ser feito um tratamento entre 1 a 3 meses, o que é o mais indicado. Vamos lá para os estudos científicos. Então, o nosso grupo publica livros, publica artigos o tempo todo. Um deles, onde nós trabalhamos, foi para
aumentar a regulação imunológica dos pacientes com doenças autoimunes e aqui principalmente proteger o sistema neuroendócrino, neurológico e regular a esclerose múltipla, tá bem? Como a gente consegue fazer a gestão da esclerose múltipla através dessas técnicas de biologia moderna, incluindo os peptídeos mitocondriais. Neste outro artigo, foi publicado um trabalho cohort de alguns médicos que trabalharam com os mitopeptídeos para estética ou cosmética. E é isso que eu quero falar sobre esta via do anti-envelhecimento. Então, esse estudo foi um estudo cohort, né, onde, em primeiro lugar, 26 mulheres entre os 40 e 65 anos foram vistas, com mesoterapia uma vez por semana, portanto, esses mitopeptídeos foram aplicados por mesoterapia. E quais foram os produtos? Foram a pele, a placenta, o mesênquima, o colagênio e a elastina, SPMCE. Em mais ou menos 12 semanas foram os tratamentos, onde houve ali uma avaliação qualitativa e quantitativa. Na qualitativa nós temos a avaliação em fotografia e na quantitativa vimos a quantidade de colagênio do tipo 1, 13, 7, colagênio recém-sintetizado, elastina total e tropoelastina. Então esses foram os métodos do estudo. E aqui nós vemos o primeiro gráfico, onde fazemos a avaliação entre a altura da ruga e a profundidade dela. Então, aqui nós temos as rugas mais altas e profundas, que é o final, o tratamento, onde a pessoa vai começar a fazer o trabalho dela, e 1 mês depois e 3 meses depois. Então aqui ela foi tratada, e depois 1 mês e 3 meses já houve ali o resultado, a diminuição da altura da ruga e da profundidade da ruga. Então o tratamento é acumulativo. Depois que ela termina, que começa ainda a se ver mais resultados. E aqui é notável, no 3º mês pós-tratamento, um bom resultado. Na elasticidade, hidratação e pigmentação, nota-se bastante. Aqui é antes do tratamento, aqui é na semana 12, que é o final deles, e depois 1 mês, 3 meses, avaliando o resultado desse tratamento. Portanto, nós temos aqui a melhoria da elasticidade, da hidratação e da pigmentação. No final, aqui, no 3º mês, bastante boa, sempre em progressão. E comparado a uma pessoa no seu auge de idade, que não fez nenhum tratamento, mas tem toda a qualidade para se comparar com uma pessoa já envelhecida, depois de tratada, obviamente. Aqui nós temos os níveis de tropoelastina, a elasticidade, a fibrina melhorou bastante, então aqui nós temos a diferença do nível de tropoelastina, vocês podem ver de 12,8% para 14,6%. E na produção dos colagênios, Então, colagênio tipo 1, 3, 7 e novo colagênio. Sempre há, depois do tratamento, uma melhoria. Então, na fase quantitativa, a gente já tem esses resultados e agora a gente vai para a qualitativa, fotografia, do antes e do depois. Vocês podem ver aqui a qualidade, principalmente na pigmentação, Então, eu vou aumentar a imagem para que vocês notem aqui o antes e o depois. A gente tem mais pigmentação, também uma maior leveza nas rugas. Notem que o tratamento é muito sutil, Eu não estou aqui fazendo ácido hialurônico, botox, hidroxapatita de cálcio, PDOs, eu não estou fazendo nada disso. Mas se na medicina estética houver a possibilidade de integrar, eu aconselho. Ou seja, vocês podem integrar ácido hialurônico, botox, PDO com estas técnicas. São tratamentos regenerativos que são bem-vindos em conjunto. Portanto, aqui na testa, vocês veem claramente a regeneração da qualidade da hidratação. Você nota que a pele está mais brilhante e menos pigmentosa. Mais adiante, nós temos então na região dos olhos, principalmente na pitose aqui, tá vendo que tem menos pigmentos quando a gente vê de perfil, então é notável a melhoria nas manchas. E aqui 2 semanas de tratamento por uso tópico, um tratamento por semana apenas, nós já avaliamos uma melhoria boa
dessa formação acneica, dessa grande quantidade de infecção que essa paciente aqui demonstrava, né? E na cicatriz é notável, em 2 meses, o trabalho por uso tópico e por mesoterapia ou injeção intradérmica na área da cicatriz. Eu tenho pacientes onde eu associo o plasma rico em plaquetas com as mitocôndrias para regenerar cicatrizes de bisturis elétricos ou de cirurgias que induziram queloide ou até queimaduras de radiação, no caso da radioterapia. Portanto, é muito interessante esse trabalho, podendo ser inclusive associado a outras técnicas como ozonoterapia, né? E aqui notamos mais uma vez a qualidade da hidratação, do preenchimento da pele, mesmo sem o ácido hialurônico utilizado. Mais uma vez aqui nota-se principalmente, como eu sempre reflito, na pigmentação e na qualidade da hidratação da pele. E é fácil perceber que em poucas sessões a gente consegue um resultado que continua após o término do tratamento injetável. Aqui no homem, né, às vezes a gente vê aqui as linhas, mas... desculpa, não é um homem, é uma senhora. E nós temos aqui o tratamento com o ácido hialurônico de baixa concentração. É uma concentração pequena, sutil, praticamente um peptídeo de ácido hialurônico que é associado a essa ampola de mitopeptídeo para também dar uma regeneração maior na pele. E é o que eu digo, essas mesclas, essas interligações na medicina estética, de forma natural, são muito bem-vindas. Nós temos aqui, agora sim, a gente nota, é um homem, né, com a mesma situação do ácido hialurônico, uma melhoria sutil da pele. Aqui, outro paciente, principalmente na hidratação, né, a gente consegue ver aqui na área orbicular e na testa uma mudança. Uma senhora que em 2 semanas teve uma regulação muito boa, principalmente da área da acne. A gente pode ver aqui que ela tinha algumas acnes e aquilo foi melhorado, né? E nós temos aqui nas mãos alguma perspectiva, a mão está um pouco mais clara, está menos manchada, né? Com uma hidratação ligeiramente diferente, mas aqui também foi apenas um tratamento. É só para que vocês vejam que às vezes com um já se nota algum resultado. E principalmente eu ressalto aqui na úlcera. A úlcera melhorou muito e aqui é o uso tópico com injetável, tá? Aqui está escrito topoco, mas é tópico, com injetável 1 vez por semana e pode ser associado com câmara hiperbárica, com ozonoterapia, tudo isso é bem-vindo. Aqui, mais uma vez, na região periorbicular, com ácido hialurônico agora associado. E eu termino aqui a minha conferência agradecendo muito a vossa presença. Se vocês quiserem aprender mais, comprar livros, estudar melhor sobre esse tema, nós temos a European Wellness Academy, que oferece as certificações dos cursos, e nas áreas das pós-graduações, PhD, Master, temos ali a University of Bioregenerative Science nos Estados Unidos, que eu também sou professor e posso ajudá-los. Os cursos também são online, as certificações são feitas também à distância. E se quiserem entrar em contato comigo, eu estou na Regenera, em Lisboa, em Oeiras, ronimoia@regenera.pt ou então pela universidade iubrs.com. Agradeço muito à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e a todos vós pela audiência e espero que eu possa ter contribuído com o vosso conhecimento e com a vossa prática clínica. Até breve!